tudo bem? Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre os fundamentos da MTC, da medicina tradicional chinesa, tá? Então vamos lá. Primeiro é necessário diferenciar o pensamento, tá? Da maneira ocidental de pensar da maneira oriental. Nós, ocidentais, estamos muito acostumados com esse pensamento mais mecânico, pensamento cartesiano. A gente costuma muito falar assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? E oriental não. O oriental, ele já tem uma visão um pouco mais holística. Para o oriental, ele pensa muito no todo, e nós não estamos acostumados com isso. Nós ocidentais sempre necessitamos de nome científico de alguma coisa, um experimento científico, nome científico, para nós sempre 1 e 1 é igual a 2, sabe? E o oriental, ele pensa de uma forma um pouco diferente. Para ele, 1 e 1 pode ser 11, pode ser 2, pode ser um em cima do outro, embaixo do outro, enfim. A forma dele pensar é mais no todo, tá? E não de forma particionada, assim como nós. Tá? O nosso pensamento ocidental, a gente pode falar que recai muito sobre as partes, né? A gente costuma particionar as coisas e ver as partes de cada uma delas. O oriental não. O oriental ele usa muito a experiência dele de observação, tá? Essa parte mais holística do todo, e para ele qualquer coisa do universo influencia no universo todo. Existe até aquela percepção do efeito borboleta, que a gente pode falar que uma borboleta que bate asas lá no Central Park nos Estados Unidos, né, influencia o clima na Antártida, enfim. Qualquer coisa do universo gera uma consequência, então, porque nós estamos todos interligados. Tá? Existe uma frase que eu gosto bastante, que diz que quando você vai jogar alguma coisa fora, tipo, tô no carro, vou jogar um pedaço de papel fora do carro, não existe fora. Então, quando você for pensar em jogar alguma coisa fora, pense que não existe fora. Por quê? Porque nós estamos dentro do mesmo local, do mesmo planeta, tá? Eu posso jogar fora da janela do meu carro, mas ainda vai estar na calçada da minha rua, na minha cidade, no rio ao qual eu utilizo, dentro do meu país, dentro do meu mundo, do meu universo, tá? E o pensamento oriental, nesse caso, ele faz o quê? Ele recai mais sobre o todo, tá? Ele recai sobre o contato direto com a realidade, ele procura mais essa forma holística de pensar, tá? Então eu vou passar para vocês uns paradigmas de diferenciação da medicina tradicional chinesa, para vocês entenderem. A base da medicina tradicional chinesa foi criada através da observação. Imaginemos milhares de anos antes de Cristo, tá? Onde não tínhamos a ciência, ou seja, tudo era mais de forma observatória. E os orientais, eles observavam toda a natureza e foram criando algumas relações, tá, existentes entre a natureza, entre nós seres humanos, e foram criando essas bases da teoria da medicina tradicional chinesa. Dentre elas, eles desenvolveram alguns conceitos, que podemos dizer que é o conceito do Qi, tá? A pronúncia pode variar de alguma localidade a outra, pode ser falado Qi, 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 enfim, tá? Esse conceito do Qi, ou do Yin Yang, e dos 5 elementos, tá? Vamos falar primeiro desse conceito chamado Qi, tá? A pronúncia, como eu falei, pode ser feito com QI, ou KI, que é uma pronúncia mais japonesa, tá? E o TCHI, ou CHI, o Ti, que é uma pronúncia mais chinesa. Essas letras, né, orientais, podemos dizer assim, esses desenhos orientais, são chamados de ideogramas. Eu posso dizer que eles não traduzem palavras, eles traduzem ideias. Por isso que a tradução fica um pouco mais complicada ao nosso entendimento. Como eu falei no começo, o oriental ele tende a traduzir muito ideias, tá? Conceitos, e não nós, assim, como palavras e coisas diretamente. Então, esse conceito do Qi, tá, são a junção de 2 desenhinhos, esses que vocês estão vendo, tá, tentando traduzir para o nosso conhecimento. Vamos lá, esse Qi pode ser traduzido como vapor, né, fluxo de gás, e arroz não cozido. O que quer dizer isso? Vamos lá. Fluxo de gás, entenda que é uma coisa não palpável, uma coisa mais rarefeita, que eu não consigo pegar. E o arroz não cozido é aquela coisa que eu consigo palpá-la, eu consigo pegá-la. Mas por que tem que ser não cozido? Porque o cozido, se eu apertar, ele desfarela, ou seja, ele vira quase um fluxo de gás também, tá? E esse conceito de Qi significa o quê? Que essa energia, tá? Esse Qi, ele pode ser uma coisa mais rarefeita, tá? E uma coisa mais massificada, ou seja, algumas coisas eu consigo palpá-la, outras coisas eu não consigo palpá-la. Traduzindo isso para o nosso universo,
tudo é feito de Qi, tá? Existem coisas mais massificadas e coisas mais rarefeitas. Então, todo o nosso universo é feito de Qi. Hoje em dia, a própria ciência conseguiu comprovar a existência desse Qi, tá? E ele é chamado de quantum. Foi pego o átomo que nós conhecemos, aprendemos na escola, ele tem todos os elétrons, prótons e nêutrons. Tá? Foi tirado esse prótons, elétrons e nêutrons do átomo e foi percebido que existia mais alguma coisa dentro desse átomo. Isso foi chamado de quantum, tá? Nada mais é do que o Qi, mas nada é do que a energia que o oriental já a conhece há milhares de anos. Tá? Então, seria a mesma coisa. Então, tudo que vocês verem a partir de agora, alimentação quântica, qualquer coisa relacionada a quântico, entenda como Qi ou Ti, entenda como energético, tá? E aí, essa energia, né, que é a mais rarefeita, que eu não consigo palpá-la, e aquela mais massificada, os orientais foram aprimorando esses conceitos e criaram a teoria do Yin Yang, tá? O Yang pode ser mais atribuído a essa energia mais rarefeita, e o Yin é essa energia mais massificada. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira mais fácil. Tá? Esse desenho, alguns conhecem com outros nomes, mas é um desenho relacionado ao Yin Yang. Então vamos relacionar esse Yin Yang a tudo do nosso universo, praticamente. Então vamos lá. O Yang, tá, que é a energia mais não palpável, a mais rarefeita, eu posso relacioná-la, por exemplo, à expansividade, à claridade, a movimentação, a bondade, a masculinidade, tá? E o conceito relacionado ao Yin, que é mais massificado, seria o oposto. Eu posso relacioná-lo à escuridão, à inércia, ao frio, à feminilidade, à maldade, tá? Nesse momento, algumas pessoas falam assim, mas por que o Yin seria a maldade, tem relação com o feminino, e o Yang, bondade, com o masculino? Como eu falei no começo, entenda que o oriental, para ele vê o conceito do todo. Nós, ocidentais, temos muita noção de que, eu vou levar um ponto negativo na escola. Isso é ruim para nós, ocidentais, mas para o oriental, não. Tá? O negativo ou o positivo depende muito do contexto da história. Eu costumo falar que se você vai fazer um exame de sangue, tá? E você está esperando pelo pior, suponha que, eu tenho uma doença degenerativa sem cura alguma. Se você faz o exame para comprovar essa doença e o exame dá negativo, isso não é uma coisa ruim. Ou seja, eu não tenho aquela doença. Então, o negativo nesse contexto é uma coisa boa. Tá? Ou, por exemplo, a mulher vai fazer um exame de gravidez e ela não quer engravidar. Deu positivo. Nesse caso, não é um lado bom. Se ela não quer engravidar, o positivo nesse contexto é ruim. E o inverso é verdadeiro. Se a pessoa está tentando engravidar, ela faz o exame e deu um negativo, ou seja, tá? É ruim para ela. Então, entenda que o oriental, ele depende tudo do contexto, essa coisa do bom e do ruim. Por quê? Porque tudo depende do universo. O universo, ele necessita de tudo isso, tá? Como é que, eu costumo falar para os alunos assim, como é que você sabe o que é bom? Porque você já viu o que é ruim. É igual a teoria da escuridão ou da claridade. A escuridão é a ausência de luz. Para existir um, tem que existir o outro. Tá? Costumo falar muito que, se eu sou bom, em relação a quê? Tá, eu sou uma pessoa boa, mas se colocar uma pessoa, por exemplo, do meu lado, a Madre Teresa, podemos dizer assim, ela tem muito mais bondade do que eu. Perto da Madre Teresa, eu não sou bom. Tá? É essa relação que os orientais fazem. Tá? Por mais que eu seja uma pessoa má, eu pego um assassino, um serial killer, ponho do meu lado, perto desse assassino, eu sou bom, por mais que eu seja mau, porque eu nunca cheguei a matar ninguém, por exemplo. Então, essa relação do bom e do ruim vai depender muito do contexto, tá? De toda a relação que nós estamos tentando analisar, tá? Então, esse Yin Yang foi criado alguns aspectos relacionados a ele. Podemos dizer que são 4 aspectos. O primeiro que é a oposição de Yin Yang. Por que oposição? Porque eles nunca vão se encontrar. Imagine que o Yang, que eu falei, tem uma energia relacionada à movimentação, à claridade. Vamos pensar em meio-dia, por exemplo. Então, meio-dia eu tenho a claridade máxima no nosso dia. Esse é o Yang. O oposto dele seria o Yin, seria meia-noite. Tá? E como essa energia não para, isso vai sempre se movimentar. Imagine que meio-dia e 1, o dia já começa a escurecer, tá?
meia-noite e 1, a noite já começa a clarear. Então, eles vão estar sempre nos lados opostos, tá? Se o Yang está em 3 horas da tarde, o Yin está em 3 horas da manhã, tá? E eles sempre dependem um do outro. Para um estar numa posição, o outro obrigatoriamente está em outra posição, tá? Isso a gente fala que são a interdependência entre o Yin e o Yang. Tá? A outra relação, que é o controle, a gente fala o consumo. Então, por exemplo, meia-noite e 1, tá? Começa a clarear, ou seja, a noite está sendo consumida pela claridade. A claridade vai crescendo e vai consumindo a noite até chegar meio-dia. Tá? E aí a escuridão se transforma na quarta relação, que seria a intertransformação, ou seja, a escuridão se transforma em claridade, a claridade em escuridão. É a mesma coisa a bondade e a ruindade. Tá? Todo mundo, teoricamente, é bom, mas às vezes acontece um fato muito desagradável que a pessoa esquece a bondade e vai praticar alguma maldade. Para o oriental, esse equilíbrio entre todos é o fundamental. Tá? E como eu falei, a energia relacionada ao Yang é uma energia mais rarefeita. Então, vamos pensar nessa energia rarefeita como uma parte energética, uma parte emocional, tá? Por quê? Porque eu não consigo pegar esse emocional. E a energia não tratada, a gente fala que ela vira matéria, ou seja, o Yang não tratado, ele vira Yin, tá? Costumamos falar muito que ela somatiza, assim. Então as emoções, né, as energias Yang, elas somatizam-se em Yin, ou seja, elas viram doenças físicas. Por isso que o oriental, ele trata muito esse emocional. Para o oriental, toda doença começa de forma energética, começa de forma Yang. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Depois eu vou falar mais algumas coisas em relação a essa teoria da fundamentação da medicina chinesa para vocês. Tá ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.